Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e também confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. No programa de hoje a gente fala sobre o Julho Verde, campanha que destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce para o tratamento do câncer na cabeça e no pescoço. Aqui no estúdio, uma entrevista sobre o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, o FIT, que já está acontecendo durante toda essa semana. E a gente começa essa edição falando dos projetos que foram protocolados recentemente no Legislativo. Quem traz as informações é a Ariana Pereira, no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Você confere agora as últimas propostas protocoladas no Legislativo de São José do Rio Preto. Foram 138 indicações, 39 requerimentos, 4 moções e os seguintes projetos. Projeto de lei de Ricardo Rica, que inclui no calendário oficial do município de São José do Rio Preto o Go Skate Day, a ser comemorado anualmente no dia 21 de junho. Projeto de lei de Jean Dornelas, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de planilhas de preços por parte de empresas ou entidades privadas que forem realizar shows e eventos considerados de grande porte no município. Projeto de lei de autoria de Paulo Paulera, que inclui o evento Encontro de Carros Antigos Especiais e Exóticos do Distrito de Engenheiro Schmidt no calendário oficial do município. Projeto de lei de Renato Pupo, que altera dispositivos da Lei nº 11.801, de 10 de setembro de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade da exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows e eventos culturais no município. O objetivo é dar maior abrangência à norma, acrescentando a leitura de texto para o caso de eventos em que não seja possível o uso de vídeo. Projeto de lei complementar do Executivo, que versa sobre a concessão de desconto para contribuintes que aderirem ao IPTU digital. Projeto de resolução da mesa diretora, que altera a resolução número 1016, de 19 de fevereiro de 2004, que regulamenta a utilização dos equipamentos e das equipes de operadores da TV Câmara, definindo a forma de uso da estrutura pelos vereadores. E o veto parcial ao projeto de lei número 79 de 2023, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024, derrubando assim a emenda do vereador João Paulo Rilo, que destinava 1% do orçamento anual à cultura. Para acompanhar o trâmite destes e outros projetos, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Durante a 26ª sessão ordinária deste ano, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram projetos sobre a cultura hip-hop. Confira o resultado das votações. Confira o resultado das votações da 26ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de julho na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Foram aprovadas todas as 8 propostas analisadas. Em destaque, foram aprovados em urgência especial 4 projetos ligados à cultura hip-hop, de autoria do vereador Ricardo Alexandre Galhardo, o RICA, o que inclui no calendário oficial o Dia Municipal da Cultura Hip-Hop, o que institui a Política Municipal da Cultura Hip-Hop nas escolas municipais, o que institui o Programa Municipal de Ocupação Cultural e Esportiva das praças e equipamentos públicos e o que dispõe sobre a utilização dos espaços da cidade para a arte do grafite. Os vereadores aprovaram também legalidade e mérito do projeto de Anderson Branco e Paulo Paulera, que altera a Lei nº 13.297, de 3 de setembro de 2019, que inclui no calendário oficial o Dia Municipal do Profissional de Educação Física, a ser comemorado no mês de setembro. Em tramitação regular, o plenário analisou 3 assuntos do Executivo: um veto parcial, um projeto de lei complementar e um projeto de lei. O projeto de lei, que institui o programa de pagamento incentivado junto ao SEMAI por exercício de 2023, foi aprovado, assim como o projeto de lei complementar, que altera o dispositivo da Lei Complementar número 649, que institui o Código de Obras e Edificações no município, criando o serviço de licença provisória para execução de infraestrutura de loteamento e para abertura de vias. Os vereadores acataram o veto parcial do Executivo ao projeto de lei complementar da mesa diretora, que fixa o subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais, excluindo assim a revisão anual dos valores.
Todas as informações sobre as propostas que tramitam na Câmara de Rio Preto você encontra no site do Legislativo. Basta acessar www.riopreto.sp.leg.br. A Comissão Permanente dos Servidores e Trabalhadores realizou a primeira reunião de trabalho aqui no Poder Legislativo. O grupo de vereadores foi formado em junho deste ano, durante a 21ª sessão ordinária. Representantes de 5 sindicatos do município estiveram presentes. A Comissão Permanente de Defesa dos Servidores Públicos e dos Trabalhadores Terceirizados da Câmara de São José do Rio Preto realizou a primeira reunião de trabalho. Estiveram à frente do encontro o vereador Jean Dornelas, presidente da comissão, Odélio Chaves e Rica Galhardo, que substituiu o vereador licenciado e suplente do grupo, João Paulo Rilo. Essa comissão tem por primórdios defender os interesses dos servidores públicos e dos trabalhadores terceirizados no âmbito das competências municipais, promover o desenvolvimento e acompanhamento de políticas públicas voltadas às categorias dos servidores públicos e dos trabalhadores terceirizados, emitir parecer em projetos relativos às questões que versem sobre servidores públicos e trabalhadores terceirizados. Na primeira reunião de 2023, foram ouvidos representantes sindicais que apresentaram demandas relacionadas ao funcionalismo público. Segundo Dornelas, as empresas serão notificadas e, depois de ouvidos os dois lados, os relatórios vão ser emitidos. Para conferir na íntegra a transmissão realizada pela TV Câmara, basta acessar www.youtube.com/TV Câmara Rio Preto. Uma queda de energia que deixou bairros da região norte sem abastecimento por cerca de 4 horas no dia 18 de julho motivou uma reunião de trabalho da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Defesa do Consumidor. Acompanhe o que foi debatido. A Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico e Defesa do Consumidor realizou uma reunião no dia 20 de julho com representantes da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da região de São José do Rio Preto, a SERP, para prestar esclarecimentos sobre uma falta de energia registrada no dia 18 de julho, que durou cerca de 4 horas. O presidente da comissão, vereador Bruno Marinho, e o vereador Odélio Chaves, que é membro, fizeram perguntas ao engenheiro Alexandre Alves Sanches, que explicou que a empresa tem concessão até 2038, prorrogável até 2068, e que a SERP responde à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O engenheiro afirmou que a empresa tem realizado algumas ações para minimizar transtornos e melhorar o abastecimento. O que a gente está fazendo? Já um projeto que esse ano ainda vai ser inaugurado. A gente está criando um novo ponto de energia. Nós adquirimos um terreno do lado do Cidadania, tem um loteamento novo, 7 Norte. Sim. Nós adquirimos já um terreno, já estamos fazendo um orçamento para construir uma nova conexão com a CPFL lá e dividir essa tomada de energia. Porque num possível alimentador faltar energia, se naquela região, vamos imaginar que atinge 4 mil consumidores, se eu dividir essa tomada no meio, só vai diminuir para metade. Aí você consegue fazer manobras, às vezes, na rede, para que menos consumidores fiquem sem energia por menos tempo. Ao fim da reunião, o vereador Marinho afirmou que também solicitará a presença de representante da CPFL na Casa de Leis. E o Panorama TVC faz um intervalo e no próximo bloco a gente conversa com o Douglas Senden, que assume como vereador suplente por 3 sessões na vaga de João Paulo Rilo. Voltamos já. A Câmara de Rio Preto está no seu celular. A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo, você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto. Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações.
Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo de maneira fácil e rápida. Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Lei municipal em vigor desde junho de 2015 estabelece que todos os ônibus do transporte coletivo urbano devem ter afixado um adesivo com o número do Disque Denúncia 180. Esse é o número para denúncias de qualquer tipo de violência contra a mulher. De acordo com a lei, o adesivo deve ficar em local visível na parte traseira dos ônibus para reforçar a mensagem entre as riopretenses. Saiba mais sobre a legislação municipal durante a nossa programação ou no nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Panorama TVC está de volta. A gente recebe aqui no estúdio o recém-empossado vereador Douglas Senden, do PSOL. O Douglas vai ficar aqui na Câmara com a gente até o dia 8 de agosto, na vaga do vereador João Paulo Rilo, que está licenciado. Muito obrigado pela sua participação, Douglas. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Você. Douglas, vereador novo, mas não é novato aqui na Câmara, né? Vamos lembrar o pessoal. Você já tem uma trajetória aqui dentro do Legislativo de muito tempo. Quantos anos que você conhece o Poder Legislativo e está vinculado a ele, trabalhando com ele ou trabalhando para ele também? Eu me aproximei da vida política de Rio Preto nos anos 2000, mais ou menos, né? E em 2005 tive a oportunidade de trabalhar como estagiário aqui na Câmara, do vereador João Paulo Rilo, a primeira vez que ele foi vereador aqui na casa, né? Fiquei aqui por 2 anos quase. E depois saí da Câmara, mas não saí da vida política de Rio Preto, né? Eu sou músico, produtor cultural e sempre tive engajado aí nos debates, nas lutas políticas em defesa da cultura na cidade como um todo, né? Participando da vida política. Sim. E agora, para quem está nos assistindo aqui nessa sexta-feira no ao vivo, não no reprise, o Douglas acabou, tá recém-empossado, né? Menos do que uma hora atrás? 2 horas atrás. 2 horas atrás, o Douglas foi empossado. Gostaria de explicar para o pessoal lá de casa o seguinte. Aliás, explica para a gente como é que funciona o sistema do seu partido para dar chance, para dar mais voz, mais visibilidade para os vereadores que fazem parte da chapa do partido. O que acaba acontecendo já tem acontecido ano a ano? É isso. Essa é uma política de rodízio aprovada, é uma política partidária, né, do PSOL, né? Rio Preto. Certo. Né, inédita no Brasil, diga-se de passagem, né? A gente espera que sirva de exemplo aí para o pessoal de outras cidades, estados e também para outros partidos. Perfeito. Né? O objetivo é isso, além de oxigenar a política como um todo, dar oportunidade para a chapa de vereadores que compõe, né, a chapa para concorrer à eleição de participar do processo. Porque nenhum vereador é eleito sozinho, né? Nós temos 17 vereadores aqui na Câmara. Se não fosse a chapa política, a chapa de vereadores, né? O grupo de vereadores candidatos na chapa de cada... a gente não teria nenhum vereador. Nenhum atingiu o coeficiente eleitoral sozinho. Então, todos eles precisaram da soma de votos da chapa. E a gente vê nisso uma possibilidade, além de uma importância, né, uma consideração com a chapa que ajudou a eleger os candidatos que estão aqui, também uma oportunidade de representar novas ideias, né? Rio Preto é uma cidade muito grande, 17 vereadores, vai aumentar na próxima legislatura, mas ainda assim, quanto mais representatividade a gente tiver, melhor, né? Mais ideias diferentes, mais gente sendo ouvida. E é uma política partidária que já deu certo, né? Eu faço parte aí da última etapa desse rodízio e a gente quer trazer isso, novas ideias
para casa. Douglas, lembrando que o vereador João Paulo Rillo está licenciado, ele não está recebendo nada durante esse mês, caso haja qualquer dúvida, porque às vezes o pessoal de casa pode criticar, não, mas aí está fazendo isso para privilegiar. Não tem nada a ver com isso, é justamente para dar voz para as pessoas, tá? Exatamente. Voz para as pessoas. A gente já teve, o ano passado, uma experiência com o pessoal do Coletivas, né? Isso. O professor Drigo também, né? Professor Elcio Drigo. Elcio Drigo. Esse ano, o Rica, do movimento do hip hop, que fez um belíssimo, foram 3 sessões, foi na medida, mas fez um belíssimo trabalho aqui. E agora você assumindo, você fica por 3 sessões, vai dar 3 sessões. 3 sessões. Então, deixa eu passar o serviço pro pessoal lá de casa. O Douglas está assumindo agora, hoje, dia 8, não, 21. Hoje é 21 de julho e vai até 8 de agosto, que vão dar 3 sessões. Parece pouco, mas... é pouco, mas qual que é a tua expectativa para isso? Na verdade, realmente é pouco. Eu queria aproveitar para agradecer, né, o vereador João Paulo Rillo, que junto com a direção partidária foi quem tomou a iniciativa de propor isso, e eu também sou membro do diretório do PSOL em Rio Preto, da executiva, de aprovar essa ideia. Sim. E por ser uma política partidária que a gente já sabia que ia acontecer, a gente já se preparou para isso. Sim, você já chega armado, né? É isso aí, a gente já fez várias conversas com vários grupos que nos apoiaram na campanha, com o próprio partido. Então a gente chega com bastante ideia, já vamos protocolar hoje mesmo alguns projetos para serem lidos na próxima sessão. Vamos pedir urgência em alguns. E a gente quer fazer a coisa andar nessas 3 sessões para a gente mostrar que é possível melhorar muita coisa na cidade, né? O Douglas, e se a gente for falar de vozes, que vozes que você acha que vai representar durante esse teu período aqui? E é claro que é um representante da cidade, mas quais segmentos da sociedade vão ser mais importantes ou vão ter um carinho mais especial na tua agenda nesse período? Eu sou fruto do movimento cultural de Rio Preto, né? Sou músico há 25 anos, sou ativista político nesse segmento e no último período, por conta fiz parte da coordenação do cursinho do Vasco. Perfeito. Um cursinho pré-vestibular. Então, nós vamos voltar a atenção mais para a área de cultura e educação, mas não vamos fechar os olhos para nenhum problema da cidade. Vamos participar de todas as discussões que tiverem na casa. Vamos ter um enfoque mais específico, porque é minha área de atuação. Eu conheço já os reais problemas, já sei como é possível melhorá-los. Mas vou participar de todas as discussões que tiverem na casa e estamos também abertos a sugestões, a opiniões para a gente defender o munícipe rio-pretense e as melhorias da cidade como um todo. Explica para a gente, você citou o Vasco, que é um importante centro cultural aqui na nossa cidade. Ele está localizado lá no Boa Vista, no bairro da Boa Vista, e oferece uma série de opções culturais e educacionais para a população. Explica um pouquinho a importância e o papel do Vasco aqui na cidade. É isso, o Vasco existe há 12 anos, eu fui um dos fundadores, sempre atuei ali por a maioria do tempo de forma voluntária. O que mantém o Vasco é essa essência, né? É um espaço que foi montado por artistas e não artistas, apoiadores da cultura. E a gente está lá agora oferecendo, além das atividades culturais, né, dos eventos que a gente faz, que são muito bacanas, todos, a maioria com ou gratuidade ou preço acessível. Perfeito. Que popular. O objetivo do Vasco é oferecer acesso aos bens culturais, né? E no último período, acho que em 2019, veio o cursinho do Vasco, um cursinho pré-vestibular gratuito, com 22 professores voluntários. Bacana. A gente só anunciou nas redes e eles apareceram. Quero devolver para a sociedade o que eu consegui na universidade pública. E esse é o objetivo, focado em alunos da rede pública. A gente queria que tivesse muito mais outros Vascos. Não estou mais à frente do Vasco, mas sou um fiel escudeiro ali, ajudo no que posso. Estou sempre presente com a minha arte, com a minha mão de obra ali no serviço mesmo para trabalhar, para ajudar a manter esse espaço por mais 10, 20, 30 anos, que é muito importante para a cidade. Você
tem uma grande vocação e um trabalho muito grande com os jovens. Na sua percepção, você acredita que o jovem tem se interessado mais por política? Ele está mais politizado? O que você sente? E o jovem da periferia, o jovem das classes mais pobres, ele está mais consciente? Eu enxergo duas situações, assim, especificamente nesse momento. Eu acredito que a juventude esteja, sim, mais engajada por conta das redes sociais. Sim. Né? A informação muito rápido, né, está muito rápido. Por outro lado, um outro ponto de vista, a desinformação também está acessível. Fica muito nebuloso também, né? Então, eu acredito muito que o contato físico pessoal, através de centros culturais, através de cursinhos pré-vestibulares, através de N ações, é que a gente, de fato, consegue envolver os jovens e trazê-los para esse ambiente político, né? Que é o que define o futuro deles, está na mão deles. Em relação especificamente ao jovem da periferia, nesse último período eu acho que eles se afastaram da política por conta da questão que o Brasil atravessou. Entendi. Né? Eu acho que a vida... né? Exatamente. E aí precisou correr atrás e trabalhar mais e ajudar em casa e acaba não tendo acesso à rede social, que é onde a informação mais fácil está, e teve esse distanciamento. Então, é isso. Acho que tem essas duas nuances e que através dos nossos mandatos, que são nossos, eu digo, populares, que a gente pretende dar voz a esses jovens, aos trabalhadores e trazê-los para perto. Né? A política tem que ser feita por todos, inclusive por políticos. Né? Perfeito. Ô Douglas, eu vou passar para o pessoal de casa os telefones, quem quiser entrar em contato com o gabinete, né, para sugestões. O mais interessante, o mais legal é vir aqui na Câmara. A gente tá aqui na Silva Jardim, na esquina com a Andaló, mas para quem quiser anotar, entrar em contato com o vereador, é 3214-7776 ou 3214-7778. Esses são os dois telefones. E também está nas redes sociais, né, Douglas? Como é que te acha nas redes sociais? Douglinha. Só digitar no Instagram já vai te achar. No Instagram tá Sou Douglinha. No Facebook, Douglinha é a nossa página oficial aí do mandato, que a gente vai trazer todas as novidades, os projetos, as ideias, as pautas. Deixar mais algum recado? Alguma coisa que a gente não falou que você gostaria que a gente falasse, Douglas? Eu gostaria de deixar as portas do nosso gabinete abertas para toda a população riopretense, para trazer sugestões, críticas, ideias. O mandato, como eu disse, não é meu, é nosso. Inclusive, depois que eu me ausentar, quando o João Paulo Rilo voltar, o mandato continua sendo nosso. Sim. Então, ocupem a Câmara de Rio Preto, venham aqui se manifestar a favorável, contrário, fazer críticas, porque só assim a gente vai ter um parlamento mais justo e uma cidade também mais justa para todos nós. É isso. É isso mesmo. Eu agradeço a participação do Douglas Sena, que participou aqui ao vivo com a gente, recém-empossado vereador aqui de São José do Rio Preto, e que ele tenha um mandato bastante proveitoso. A gente segue aqui com o Panorama TVC. Um dos cartões postais de nossa cidade fez aniversário. O Mercadão de Rio Preto, que recentemente foi revitalizado e está de cara nova, ganhou até bolo. A TV Câmara foi conferir. Tradição, cultura, gastronomia, encontro entre amigos. O Mercado Municipal de São José do Rio Preto, que comemora 79 anos de fundação, reúne todas essas características. Uma festa com direito a 100 quilos de bolo e a participação de políticos e frequentadores do Mercadão marcou o aniversário desse que é um dos principais pontos históricos do município. Hoje é um dia histórico da nossa cidade, é uma questão cultural, é uma questão de cidadania, de São José do Rio Preto, essa referência que é o Mercadão. É o ponto de encontro da família, das pessoas, onde você encontra produto de qualidade, você come o melhor pastel do Brasil, é produzido aqui. Nós temos 3 grandes pastelarias. Então, parabenizar todos os permissionários, em nome do presidente da associação, em nome da Câmara Municipal, falando em nome dos vereadores. As festividades contam também com uma extensa programação cultural, com mais de 30 atrações musicais e de animação. Tudo isso para celebrar esse espaço repleto de história que atrai um público mensal de 20 mil pessoas de toda a região.
Dona Iraci, a senhora já está aqui no Mercadão há 38 anos, já viu muita história acontecendo aqui em todos esses aniversários. Já vi muita história, porque 38 anos já é uma história, né? Qual que é a importância do Mercadão para São José do Rio Preto? Querida, a importância para o Mercadão é eu penso assim, que os fregueses amam vir aqui. Tem gente que vem aqui só para passear, para visitar, sabe? Agora mesmo eu estava atendendo um senhor aqui do Rio de Janeiro, já vieram, acharam o mercado bonito. Então eu acho que essa é a importância. As pessoas vêm de fora e não vêm aqui em São José do Rio Preto se não vêm no Mercadão comer um pastel. Inaugurado em 19 de julho de 1944 pelo então prefeito Hernani Pires Domingues, o Mercadão é uma das organizações comerciais mais antigas da cidade. Em 2007, foi escolhido pela população como uma das 7 maravilhas de Rio Preto. O prédio é tombado pelo CONDEFA, Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico, e recentemente passou por melhorias, mantendo a estrutura original. Nesta semana, o Mercadão também comemora 1 ano da entrega da reforma e revitalização do prédio. Com investimentos de R$6 milhões, as obras trouxeram mais conforto e segurança para quem frequenta ou trabalha no local. Além de adequações na estrutura, troca de piso e iluminação, os boxes ganharam novo layout e passaram de 29 unidades comerciais para 35. A construção de decks nas áreas externas trouxe um charme a mais, propiciando bons momentos em família ou entre amigos. É uma coisa de grande importância. Abre de manhã, para a gente que quer tomar um café tranquilo, fica o dia todo, ambiente sadio, adoro isso aqui, acho que todo Rio Pretense adora. E eu acho que quem vem em Rio Preto não passar pelo Mercadão, não vem em São José do Rio Preto. E para algumas famílias, o Mercadão é parte da sua própria história. Como é que é comemorar mais 1 ano de Mercadão? Esse lugar está na tradição aí da sua família já. Com certeza, mercado está nas nossas vidas, né? Que eu sempre falo isso, é geração para geração. Começou com meu avô, com a minha avó, meu pai, minha mãe, agora estou eu. Então é de geração. Então a gente tem muita gratidão por todas essas pessoas, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, que deixou isso para nós. O que significa para você o Mercadão aqui para São José do Rio Preto? É um lugar que reúne muita história, né? Com certeza. O mercado hoje é um ponto turístico de Rio Preto, né? O mercado hoje é um lugar que as pessoas vêm comer um pastel, vêm comer um salgado, buscar uma fruta, uma pimenta. Então o mercado hoje ficou, assim, para mim virou um ponto histórico do mercado de Rio Preto. E entre os comerciantes tem também aqueles que colaboram na construção das tradições riopretenses. É com imenso orgulho e satisfação poder comemorar mais 1 ano aqui no mercado, já que eu estou aqui desde 1972. Vai fazer então 51 anos que eu estou aqui no mercado. Então o mercado, após essa revitalização, fez com que muitos riopretenses que não estavam mais frequentando o mercado, voltou a frequentar o mercado. O mercado está muito bonito, está muito acolhedor. O mercado está no coração de Rio Preto, graças a essa administração. O Júlio Verde é uma campanha criada pela Associação de Câncer de Boca e Garganta. Essa ação é apoiada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. A escolha do mês de julho coincide com o Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço, celebrado em 27 de julho. Quem fala sobre esse assunto comigo agora é o oncologista, o Daniel Vilarim Araújo. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo. A gente conversa pelo Zoom. Boa tarde, Matheus. É um prazer estar conversando com vocês e eu agradeço o convite. Doutor, eu começo perguntando para o pessoal de casa se situar. Quando a gente fala do câncer de cabeça e de pescoço, são vários tumores que são englobados nesse conceito. Gostaria que o senhor explicasse um pouco do que trata esse conceito específico do câncer da cabeça e do pescoço. Legal, boa pergunta. Então, como você mesmo falou, são vários cânceres. E quando a gente está falando desse grupo, a gente está falando dos tumores que nascem na boca, na língua, na gengiva, no assoalho da boca, né, embaixo, no céu da boca. Também os tumores mais posteriores,
que naquela região que a gente chama de orofaringe, né, que é a região atrás da boca, assim como os tumores nasais, que surgem na cavidade nasal e também na parte posterior, que é o que a gente chama de nasofaringe, e os tumores que nascem onde a gente produz a voz, nas cordas vocais, que é uma região chamada laringe, e a região que abraça essa região, que é chamada de hipofaringe. Então, os tumores dessa região inteira, eles compreendem, né, esses tumores que em grupo a gente chama de tumores de cabeça e pescoço. Eles são tumores de bastante incidência, Daniel? São tumores frequentes ou são casos mais raros que acometem os pacientes? Não, são tumores muito frequentes. A gente tem em torno mais ou menos de 25 mil casos de cânceres de cabeça e pescoço no Brasil por ano. Perfeito. Em termos de comparativos com outros cânceres, fica mais ou menos em quinto lugar em termos de incidência. É mais incidente em homens do que em mulheres. Perfeito. Só para me corrija se eu estou falando besteira, uma notícia recente, que inclusive foi divulgado agora, essa semana, a causa da morte da cantora Gal Costa, apesar dela ter tido um infarto, ela estava em tratamento de uma neoplasia maligna no nariz. É isso? O senhor tinha acompanhado isso ou não, doutor? Eu não tenho detalhes, Matheus, infelizmente. Ela tinha feito uma cirurgia interna no nariz. Esse aí é um caso que pode ser que é o chamado câncer de cabeça e de pescoço, não é? Eu não sei detalhes sobre esse caso Sim. especificamente, né? Mas são tumores que compreendem essas regiões que a gente comentou. Em termos aqui, se a gente trouxer para a nossa região, doutor, a gente também tá nessa estatística também, cerca acomete, seria o quinto câncer mais que acomete os riopretenses aqui da nossa região, ou a nossa região tem menos incidência ou mais incidência em termos de estatística? Então, é basicamente isso que a gente observa no hospital de base. A nossa região tem um hábito muito forte de tabagismo, de fumo de corda, esse cigarro de paieiro, né, que o pessoal chama. Então, infelizmente, essa é uma prática muito difundida, né, e até de maneira errônea as pessoas atribuem esse tipo de fumo a ser mais saudável do que o cigarro industrializado, que não é verdade, né? Entendi. A gente está entrando agora nessa parte de prevenção. Quais são os bons hábitos que eu tenho que cultivar para evitar esse tipo de doença? Existe algum tipo de alimentação ou algum tipo de exercício? O que eu devo fazer para evitar de ser acometido por um câncer desse? Então, os principais fatores de risco para cânceres de cabeça e pescoço são tabaco, cigarro e álcool. Esses são os dois principais. E a recomendação é não fumar, né, e não beber, né, e minimizar a ingestão de bebida, né? O cigarro é a maior causa de óbito prevenível, né? Então, esse é um fator de risco muito importante e as campanhas de incentivo à parada do tabagismo são cruciais, né? Outro fator de risco muito importante para tumores de cabeça e pescoço, que até não é tão conhecido, é que os tumores de orofaringe, que é a região que fica posterior à boca, eles são causados, em sua maioria, por infecção pelo vírus HPV, aquele mesmo vírus que causa o câncer de colo uterino, canal anal, tumor de pênis, etc. Ele também causa os tumores de orofaringe. E a gente tem disponível na nossa rede pública vacinação anti-HPV, que provavelmente também ajuda a prevenir esses cânceres de orofaringe. Nos países ricos, né, desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos, você tem mais casos de câncer de cabeça e pescoço associados ao HPV do que casos associados a tabagismo e etilismo. Essa não é a nossa realidade no Brasil. Perfeito. Reforçando para o pessoal de casa, o senhor comentou a respeito dessas crenças populares, dessas bobagens que as pessoas escutam, que um tipo de cigarro ou um tipo de fumo seria melhor que o outro. Todo fumo é prejudicial à nossa saúde, não é mesmo? Sem dúvida, todo fumo é prejudicial. O cigarro industrializado, né, ele contém um filtro, que de certa forma ele filtra, né, um pouco das impurezas do tabaco.
E muitas vezes esse fumo de corda, né, de paeiro, etc., ele não tem filtro, né? Então, aquela fumaça mais carregada, ela termina indo no pulmão. A gente acha que isso aí possivelmente é até mais maléfico do que o cigarro industrializado, apesar de que, infelizmente, essa é uma área que não é muito estudada. Você não tem grandes estudos em relação a comparando o cigarro industrializado com esses cigarros aí mais naturais, mas pela ausência do filtro, a gente infere que possivelmente é até pior. Vamos falar um pouquinho agora sobre diagnóstico. Para o pessoal que está nos assistindo lá em casa, o que você recomenda? Existem alguns sinais que o nosso corpo dá que deve acender uma luz amarela para a gente procurar um especialista? Alguma coisa que meu corpo tá de uma forma diferente, ou alguma febre, alguma rouquidão, que eu preciso procurar um especialista logo? Legal, Matheus. Então, tem algumas coisas que podem acontecer que devem ligar o alerta. Então, por exemplo, uma ferida na boca, dentro da boca, na língua, no assoalho da boca, no céu da boca, que não cicatriza. Então, que está ali, não está cicatrizando, pode doer, pode não doer, mas procurar avaliação médica ou um dentista, né, para fazer uma avaliação e, eventualmente, fazer uma biópsia dessa lesão. Outro sinal importante é alteração na voz. Então, a voz mudou o tom da voz, ficou rouco. Então, procurar também uma avaliação, pode ter alguma alteração ali nas cordas vocais. Por estar nessa região aqui do pescoço, outro sintoma que chama a atenção é a dificuldade de engolir. Às vezes, a perda de peso, a pessoa engasgando, dificuldade de engolir. Então, também muito importante passar por uma avaliação médica para investigar um pouco melhor esses sintomas. Outra coisa que também pode acontecer é o surgimento de caroços, né? Aqueles populares ínguas, né? No pescoço. Então, o surgimento de uma íngua que não melhora, não vai embora. Então, isso também deve deflagrar, né, procurar uma atenção médica para iniciar uma investigação. O brasileiro, via de regra, doutor, costuma ser um pouco medroso, gosta de adiar as coisas. Qual que é a importância do diagnóstico precoce, de assim que eu detectar qualquer uma dessas irregularidades, dessas alterações no meu corpo, eu buscar um profissional para saber o que está acontecendo? É fundamental, Matheus, fundamental. Assim, quanto antes o câncer é diagnosticado, e aqui não só tumores de cabeça e pescoço, mas qualquer câncer de uma maneira geral, mais fácil é tratar. Tanto em termos da agressividade do tratamento, então cânceres mais precoces vão precisar de um tratamento mais brando, assim como isso aumenta também muito a chance de cura. Então, a pior coisa que acontece para os médicos, né, é quando a gente está diante de um paciente que já tem uma doença muito avançada, que a gente sabe que ali vai ser um tratamento mais difícil e que, infelizmente, as chances dele do paciente ficar curado, elas são menores. E que tipo de exames que a gente pode fazer para detectar esse tipo de tumor? São que os médicos costumam pedir para fazer isso. Existe algum exame que utilize mapeamento genético ou são só exames de biópsia, esse tipo de coisa? Então, os principais exames, o principal exame, na verdade, seria a avaliação de um otorrinolaringologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço, que é o especialista nessa área, né? Tem alguns exames por vídeo, que é a laringoscopia direta, um exame que chama nasofibroscopia, que aí ele vai observar o aspecto, né, interno da região de cabeça e pescoço. E o diagnóstico definitivo de câncer, ele vem através da biópsia, né? Tirar um pedaço ali da lesão, etc. E o patologista vai olhar a lâmina e ver a característica daquilo que foi retirado e confirmar se tem um câncer ou não ali. Daniel, e os tratamentos? Quais são os tratamentos indicados nesse caso? Cirurgia, químio, rádio? Como é que a maioria dos casos é tratado? Então, os principais tratamentos são a cirurgia e a radioterapia. E você vai usar esses tratamentos em diferentes espectros de doenças, né? Desde as doenças mais precoces, né, até as doenças mais avançadas. Nos casos mais graves, a gente associa quimioterapia junto da radioterapia. Perfeito. Aí já é um pouco mais difícil. E quando a doença ela já criou metástase, né, quando ela criou raiz em algum outro órgão fora da região de cabeça e pescoço, aí o principal tratamento passa a ser a quimioterapia,
e via de regra, esses pacientes, eles não conseguem, a gente não consegue eliminar a doença por completo, né? Trata-se de um tratamento paliativo. Perfeito. E a reabilitação é uma reabilitação muito penosa, muito sofrida? Como é que hoje em dia está sendo a reabilitação desses pacientes que passaram por esses tratamentos? Então, isso melhorou muito, né? Então, desde as técnicas cirúrgicas, que elas estão... deixou-se de fazer aquela máxima cirurgia possível para a mínima necessária, né? Então, isso confere uma qualidade de vida melhor e uma velocidade mais rápida de reabilitação para os pacientes, assim como a radioterapia melhorou. Então, as técnicas mais modernas, elas permitem que você faça uma radiação mais direcionada para onde tem câncer e menos para as áreas saudáveis, né? E o trabalho da equipe multidisciplinar é fundamental, né? Com fonoaudiologista, nutrição, fisioterapia, e são todos fundamentais, né, na reabilitação desse paciente. Vai depender muito, né, da localização do tumor, do tipo de tratamento que foi empregado, mas de uma maneira geral, se a gente pegar de 10, 15 anos para trás para hoje, o tratamento melhorou bastante, né, e tem evoluído cada vez mais. Doutor, para a gente encerrar nosso papo, gostaria de perguntar para o senhor se faltou alguma coisa que a gente tem que ressaltar para o pessoal aí de casa, alguma coisa que a gente tem que reforçar para quem está nos assistindo? Eu acho que a gente cobriu bastante coisa, Matheus. Eu queria reforçar 3 coisas. A primeira é, se você tiver alguma ferida na boca, algum sintoma esquisito, mudança da voz, perda de peso inexplicada, procura um médico, tá? Para você passar numa avaliação e fazer um diagnóstico. Segunda coisa é parar de fumar e parar de beber. Isso é agora, né? nesse instante. Essas são excelentes decisões. E a outra coisa é vacinação. Vacinação contra o vírus HPV é fundamental, né? Então a gente tem que incentivar as nossas crianças a serem vacinadas para a gente conseguir erradicar vários cânceres, inclusive os cânceres HPV relacionados de orofaringe. Doutor, para a gente encerrar agora de vez o nosso papo, eu gostaria que o senhor, que é um especialista nisso, deixasse uma mensagem de otimismo para o pessoal que está nos assistindo para procurar ajuda. Esses cânceres são tratáveis e são curáveis, não são? Exatamente. Então, eu queria convidar a população, né, principalmente aqueles que estão precisando, que tem alguma dessas características que a gente mencionou, para procurar assistência médica. A gente não morde, viu? A maioria de nós somos pessoas bacanas. E quanto antes esse diagnóstico for feito, é melhor para o paciente, né, melhor para o sistema de saúde, melhor para todo mundo, na verdade, né? Então, quanto menos doente, mais o médico fica feliz. É isso? Com certeza. O médico, todo mundo, né? Uma pessoa consegue voltar para o seu trabalho, contribuir, né, para a sociedade. Então, isso é muito importante para todo mundo. É isso aí. Eu agradeço a participação do oncologista clínico Dr. Daniel Vilarim Araújo, que trouxe informações importantíssimas para que você que está nos assistindo aí em casa procure ajuda e pare de fumar e de beber agora. E a gente faz um breve intervalo e, na sequência, a gente fala sobre o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto. Voltamos já! A Câmara de Rio Preto está no seu celular. A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo, você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto. Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações. Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo de maneira fácil e rápida.
Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Você deixou de votar e não justificou a ausência às urnas? É preciso regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral. É muito simples, hein? Acesse o site tse.jus.br e procure a opção Eleitor e Eleições. Em seguida, clique em Quitação de Multas. Desça a barra de rolagem, preencha seus dados pessoais e consulte se você possui algum débito eleitoral. Caso tenha, você deve emitir a guia de recolhimento da União. Pagar no Banco do Brasil, em uma agência ou pelo aplicativo e só. Rapidinho você resolve tudo. Uma garrafa deixa sequelas para a vida. Eu tive zika durante a gravidez e a minha filha nasceu com microcefalia. Só o que a gente passa, que a gente sabe. A Yasmin é a minha vida. Não deixe a dengue, a chikungunya e a zika entrarem na sua vida. Você precisa agir para eliminar os focos do mosquito, porque ele está em todos os lugares e pode até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Dicas da amamentação livre demanda. Amamente em livre demanda, ou seja, sempre que o bebê quiser. Ofereça uma mama por vez e deixe o bebê mamar até soltar o peito sozinho. E se ele ainda quiser, ofereça o outro peito. Amamente até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. Estamos de volta e agora a gente fala sobre teatro. Rio Preto está artista. O FIT, um dos festivais de teatro mais importantes do Brasil, já está por toda a cidade. A abertura foi na quinta-feira, lá no Anfiteatro da Represa, com uma apresentação do Grupo Galpão, que trouxe a Rio Preto a peça de Tempo Somos. Está aqui para falar sobre o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, um dos coordenadores do FIT, o William de Oliveira. Will, seja muito bem-vindo. Arrumou um espacinho na correria que deve estar sendo esse festival, né? Como sempre, para falar aqui com a gente. Bem-vindo. Boa tarde, Matheus. Obrigado pelo convite. Seguinte, Will, vamos começar do começo. Ontem a gente teve a abertura, uma belíssima abertura, o Grupo Galpão dando um show. Gostaria que você comentasse um pouco desse cuidado de ter uma abertura que consiga dialogar com o maior número de pessoas. Foi um espetáculo muito leve, muito divertido, muito gostoso. Tinha música, para quem conhece teatro sabe a importância do Galpão, mas para quem não conhece também é fisgado por isso. Dentro desses FITs, que são FIT, dentro de FIT, qual que é o cuidado para escolher a abertura de um festival? Olha, Matheus, acho que é sempre muito cuidadosa a programação do festival como um todo, né? Mas a gente sabe que a abertura é aquele cuidadão, né? Porque aquele primeiro impacto é a hora que você já ganha e fisga as pessoas para poder acompanhar esses próximos 10 dias de festival. E a gente tem essa característica de como a abertura é na Represa Municipal, aberta, costuma ser o nossa maior plateia do festival toda, né? Já começa com o maior público. Começa com o maior público, então também tem que ser algo que consiga atingir essa diversidade muito grande de pessoas que frequentam a abertura, né? A gente já teve aberturas com quase 4.000 pessoas ali na Represa Municipal e acho que ontem a gente não tem a contagem ainda oficial, mas eu acho que está por ali também. Está por aí, estava lotado, estava uma noite agradabilíssima, estava super gostoso. Exato. Esse ano a palavra que permeia esse FIT é o escutar. Mas não é escutar só não a voz, né? Mas escutar o corpo, escutar em vários sentidos. Como é que foi feito essa curadoria? Como é que se chegou nessa palavra que foi cavando e criando esse novelo que as pessoas vão assistir ao longo dos 10 dias? Sim, o processo de curadoria ele é sempre um desafio, né? A gente recebe muitas inscrições e aí, olhando todo esse material, os curadores sempre têm um desafio de tentar achar ali qual que pode ser um fio condutor que de alguma maneira conduz esses espetáculos todos, né? E esse ano a curadoria percebeu que existia uma potência muito grande no que estava sendo dito, no que estava sendo mostrado, em todos os temas que estavam presentes na cena, né? E que de alguma maneira
convidavam as pessoas a ouvir o que estava ali, né? A gente não está indo só assistir a uma peça. Sim. A gente está indo ouvir o que está sendo mostrado, ouvir o corpo, porque o corpo também traduz uma série de conteúdos, né? E de mensagens. Sim. Então, a proposta era justamente de que a gente viesse para esses espetáculos com a cabeça e com o coração muito aberto, para poder ser impactado por o que está sendo dito, né? E o que está sendo mostrado. E os espetáculos, eles abordam os temas mais diversos, muitos temas muito urgentes que a gente precisa discutir enquanto sociedade, enquanto construção de um país. E aí o nosso convite, então, da curadoria é de que as pessoas venham de coração aberto, não só para ouvir, mas também para fazer o exercício de se colocar no lugar do outro, né? Um exercício empático de escuta, não só de escutar, mas de ouvir mesmo. E de, a partir dessa escuta, a gente voltar o olhar de novo para a gente, porque a gente sempre se constrói nesse diálogo, né? Isso. E a gente, enquanto ser humano, a gente só se constrói na existência do outro. Então, como que o outro volta para mim e a gente se constrói a partir disso? É o convite que a gente faz na edição desse ano. A gente já são, gente, pessoal lá de cá, são 54 anos de FIT e 21 anos de edição internacional. A gente meio que já se acostumou com o FIT aqui, já faz parte de São José do Rio Preto e como a gente acaba se acostumando, às vezes a gente perde um pouco a noção. Você falou de inscrição, o FIT é um dos festivais mais respeitados e mais importantes do país e mais desejados também pelos grupos teatrais. Sim. A procura é muito grande, né? Os grupos se empenham muito em fazer parte do FIT, né? Quem está aqui é que realmente teve que passar por um processo muito longo de curadoria. Eu gostaria que você reforçasse isso para o pessoal lá de casa, da importância desse festival numa cidade do interior, uma cidade que não está num grande centro, né? E atrai o olhar do Brasil inteiro e do mundo inteiro, que são espetáculos internacionais também que chegam para cá, né? Sim, é um desafio a gente manter um festival como o FIT por 54 Isso é uma ousadia, anos, né? É uma ousadia. Acho que a gente pode contar na mão, talvez, no Brasil, festivais que tenham essa vida tão longeva de 54 anos. No interior, ainda mais difícil, né? A gente tem uma presença muito grande dos festivais nas capitais e nos grandes centros próximos às capitais, mas a gente tem muito poucos casos no interior. Então, a gente, há 54 anos, conseguir manter o FIT aqui na cidade, realizando com essa chancela, porque o FIT é um dos festivais mais respeitados do Brasil, né? As companhias, elas têm um respeito muito grande. Tem muitos artistas que a gente encontra e quando a gente fala, eu sou de São José do Rio Preto, a primeira coisa que eles respondem, eu conheço por causa do FIT. Ou veio como público, ou veio se apresentar. Então, o FIT tem um nome e uma chancela, tanto entre os artistas e a classe teatral, mas também em relação ao público, né? Quando a gente faz o lançamento da programação, a gente sabe que as pessoas confiam naquela programação, porque existe ali uma chancela, um selo de qualidade FIT. O que está sendo oferecido tem uma qualidade, tem uma possibilidade e sempre é impressionante o FIT, que eu acredito que não tenha nenhum grande grupo de destaque nacional que não tenha passado por aqui. Exato. A gente tem do Vertigem ao Oficina, do Galpão ao Armazém, todo mundo. E o que é mais emocionante, eu acho, do festival, porque apesar da gente não querer quantificar ou querer dar valor à arte, mas a gente tem que dar valor, o valor monetário, praticamente de graça, né? Preços muito acessíveis, muito acessíveis. Você vê, às vezes, a qualidade de um espetáculo, de produção mesmo, de cenário, de figurino, por um preço muito popular. Muito popular. Esse é um dos pilares do festival, né? Essa possibilidade de acessibilidade e de democratização do acesso à cultura e ao teatro mesmo, né? Nesse ano a gente tem, se eu não me engano, 51 ou 52 apresentações, quando a gente soma todas as apresentações. E metade ou muito perto da metade são apresentações gratuitas. E o que tem cobrança de ingresso é também um ingresso acessível, com uma inteira a R$20 e uma meia a R$10. Com espetáculos que têm um nível de pesquisa teatral, de desenvolvimento. De importância. De premiações mesmo, né? A gente tem aqui 2 espetáculos que acabaram de ser premiados no APCA, no Prêmio Shell de Teatro, que se você for assistir esses mesmos espetáculos em outros lugares, você vai pagar R$100, R$150 no ingresso. E aqui a gente possibilita esse acesso muito mais próximo das pessoas, né? Oi, só para a gente reforçar para o pessoal lá de casa, os ingressos para peças
em espaços fechados. A maioria está quase esgotado, uma ou outra peça aberta. Como a gente vai reprisar o programa várias vezes, às vezes a gente dá o serviço, a pessoa não vai conseguir ingresso, mas esse ano foi muito exitoso. Vocês implementaram o sistema do aplicativo, que foi uma beleza, funcionou super bem, super ágil, inclusive com uma lista de espera para quem queria comprar. Na verdade, esse aplicativo do Sesc, né, que também é um dos realizadores, a Prefeitura e o Sesc são os grandes realizadores desse FIT. Foi muito proveitoso o aplicativo, não? Foi. Não, a partir da pandemia, né, que a gente teve um incremento muito forte de vendas online, a gente sabia que também precisava ter esse incremento nas vendas do festival. E o aplicativo, pela facilidade de acesso, pela facilidade de estar na mão de todo mundo, a gente sabe que é um jeito muito fácil de conseguir fazer a compra, né? Tem a fila de espera, do mesmo jeito que a gente tem fila no balcão, a gente também tem fila no online, que é para poder garantir a qualidade do atendimento, para que o site não caia, para que todo mundo possa concluir as suas compras. Então tem essas... A fila online é basicamente a gente levar a presencial para a internet, aplicativo, né? Que funciona super bem. E quem teve paciência de esperar em alguns casos, comprou tranquilamente também. Vamos falar um pouco... Esses, infelizmente, a maioria da população que estiver nos assistindo, que não comprou ingresso, não vai conseguir assistir, porque já estão esgotados. Mas tem muita coisa, gente, mas muita mesmo, que são abertas, que ou são espetáculos de rua, não é? Ou que são os infantis, todos são gratuitos e com retirada ou no dia da peça ou 12 horas, na meio-dia do dia anterior, né? Explica pra gente como é que vai ser. Isso. Os espetáculos para crianças e jovens, que eles são divididos entre o palco do Teatro do SESI e, né, o Teatro Nelson Castro. Para os infantis, a gente começa a distribuir os ingressos na internet no dia anterior, ao meio-dia. Ao meio-dia. Isso. E aí, no dia da apresentação, tem uma cota que a gente distribui na porta, meia hora antes daquela apresentação. Além dos infantis, tem um adulto também que funciona com essa mesma distribuição, que é o Mary Stuart, que é no Teatro Humberto Sinibaldi Neto. Isso. Então, para ele também funciona o mesmo esquema. Meio-dia do dia anterior, a gente começa a distribuir na internet e meia hora antes na porta. Isso. O Mary Stuart é semana que vem... Semana que vem, sexta e sábado. Sexta e sábado. Então, quem quer assistir uma peça no Municipal, ainda dá tempo. Sim. Não, e fica um convite, né? A gente tem aí alguns poucos espetáculos que ainda estão com ingressos disponíveis, que são os espetáculos prioritariamente do Paulo Moura, que é o nosso maior teatro. Sim, é grande, né? E que, pelo histórico, pelo tamanho da plateia, costuma ter ingresso disponível até muito perto da apresentação. Então, acho que o pessoal pode ficar mais atento também, acho que ainda é possível. É possível. Ainda tem esperança. Ainda é possível. Tá passando aí no GCzinho, gente, para tudo que a gente está falando, tudo que a gente está conversando aqui, vocês encontram lá no site do festival. Então é muito fácil a programação, os horários, os releases, como comprar os ingressos, como assistir, os locais. Esse ano, mais uma vez, reforçando a parte geográfica, praticamente toda São José do Rio Preto, todas as regiões estão contempladas, né? A gente tem um bom uso geográfico da cidade. Esse ano vão ter nos distritos ou não? Tem nos distritos? A gente tem Talhado e Schmidt. Exato. Em Schmidt. Vamos falar um pouquinho também sobre as atividades formativas. Sim. Também é coisa pra caramba. Dentro do FIT tem todo esse setor, são muitas... Você lembra de cabeça quantas mais ou menos que a gente vai ter? Não vou me lembrar. É muita coisa, mas alguns dias a gente tem duas, alguns dias a gente tem uma, então são pelo menos 10 ou 12. Isso, 13 atividades formativas, ações formativas. Qual que é o objetivo desse ramo do FIT? As formativas, elas são muito importantes para a gente conseguir, acho que ter um contato maior com o pensamento por trás dos espetáculos, né? A gente comentou há pouquinho que os espetáculos, eles convidam para essa escuta, né? E acho que é nas formativas que a gente tem a oportunidade de ouvir o que está por trás daquela cena, que pesquisa que foi desenvolvida até chegar naquilo que a gente viu no palco, né? E desdobrando coisas que às vezes o espetáculo, pela dramaturgia, não tem chances de aprofundar. Ele pincela ali um pouco e nessas conversas a gente consegue aprofundar muito mais esses temas. E as formativas esse ano,
elas estão muito ricas. Do mesmo jeito que os espetáculos trazem temáticas muito ricas, as formativas também trazem. A gente tem formativas a respeito de protagonismo negro, de protagonismo negro voltado para crianças, por exemplo, que é algo abordado dentro do festival. A gente tem sobre transgeneridade, a gente tem sobre aspectos históricos de tradições nordestinas, de ciclos históricos na região de Manaus e do Amazonas, envolvendo ciclos da borracha, ciclos econômicos e como que isso reverbera naquela população. Então, a gente tem a oportunidade de conseguir desdobrar melhor esses assuntos e um diálogo direto entre público e artistas, né? Porque a gente tem ali uma liberdade para fazer as perguntas que a gente quer saber, pedir para o cara explicar um pouco melhor. Às vezes acaba a formativa, você puxa ele para um canto para tomar um café e continuar aquela conversa. E não só para a classe teatral, né? Também para o público em geral que se interessa por teatro, que gosta de teatro, e também para quem pesquisa o tema, pessoal de humanas, sociologia, de outras áreas também correlatas que queiram participar. A gente tem nesse fim de semana bastante coisa acontecendo e gostaria de convidar o pessoal lá de casa, não sei se você vai conseguir assistir, porque eu estava já me programando, óbvio, para isso. Pessoal, tem uma peça sábado e domingo aqui no Calçadão, uma peça argentina que parece ser demais. Exato. Gratuita. Aberta ao público. A Argentina, esse ano, quem que tá de internacional? Você lembra de cabeça? Nós temos 3 internacionais. 3 internacionais, né? Esse que a gente apresenta no Calçadão é o Efectos Especiales, que vem da Argentina. Além dele, a gente tem mais o Albano, que é um espetáculo de Portugal, e o Worktext, que é um espetáculo do Reino Unido. Nós temos esses 3. Esses 3 Isso. Que fazem a internacionalização do festival. Exato. Os 2 últimos a gente já tem ingressos esgotados, mas o Efectos Especiales, que é no Calçadão, é aberto para todo mundo. Acho que é uma oportunidade gigantesca poder a gente colocar um espetáculo internacional na rua, que aí não tem limitação de público e todo mundo pode chegar. É um espetáculo que a gente imagina que seja das sensações mais incríveis que vão ser realizadas nessa edição, porque vai ser montado um set de filmagem no Calçadão, com efeitos especiais, com chuva, neve, não posso nem dar muito spoiler, não pode nem dar muito spoiler. E o público não só assiste, a gente convida as pessoas para que eles entrem na cena para fazer esse filme junto com a gente. Então, ó, pessoal, você que está nos assistindo, seja no ao vivo, ou seja nas reprises, sábado e domingo, às 5 da tarde, lá no Calçadão. Eu acredito que seja na parte de baixo do Calçadão, deve ser esquina com a Siqueira com a Bernardino, enfim. Lá na altura da Praça Rui Barbosa. Na altura da Praça Rui Barbosa, aqui no centro de São José do Rio Preto, um espetáculo gratuito maravilhoso para você assistir. E tem muita outra coisa rolando. Você que tem filho, você que é interessado por teatro infantil, tem muita coisa acontecendo também no teatro. O SESI, um velho parceiro do FIT, sempre as peças infantis acontecendo lá no espaço, um espaço bacanésimo lá. Will, e além das atividades formativas, a gente tem também um convite, né? 4 profissionais de diferentes regiões, com diferentes especialidades dentro do teatro, vão fazer um painel crítico, né? Exato. Também o FIT se preocupa muito com o legado dele, né? De documentar isso aí, né? E eu vou passar para o pessoal de casa. O pessoal são 2 jornalistas do Capivara Crítica, tem a Michele Rolim também, que é jornalista, e a Viviane Pistache, que estarão durante o festival com o periscópio olhando tudo que está acontecendo, né? Sim, elas são convidadas do festival para assistir a todos os espetáculos e criar críticas teatrais a respeito desses espetáculos. Então, quando a gente assistir e está querendo conversar, será que só eu que percebi isso? Vai ler a crítica e vai conseguir ter uma visão crítica a respeito dos espetáculos. É uma maneira da gente fomentar também esse desejo das pessoas de lerem críticas teatrais e entenderem, né, um pouco mais sobre teatro também. E é também uma forma de, além de fomentar o público, também fomentar a parte crítica do público, né? É uma evolução desse trabalho, né? Sim. O trabalho de crítica teatral, né, ele tem tido cada vez menos espaço. Então, os festivais ainda são um reduto muito grande de manutenção do espaço da crítica teatral. Então, poder ter esse espaço dentro do festival e convidando as pessoas a sempre procurar o que a crítica está dizendo sobre aquilo que você assistiu é um vai e volta maravilhoso. Você está conversando, né? A gente tem Rio Preto também representado, né? Temos. A gente tem o mundo, tem o Brasil, mas também
4 espetáculos de Rio Preto esse ano, é isso? Isso, exato. Nós temos o Palhaço Que É, o Homem do Começo ao Fim, sim, o Circulando isso, e o Cabaré Existência. São 4 espetáculos, os 4 são apresentados no Teatro Nelson Castro. O Circulando e o Palhaço Que É são infantis, então para eles não tem cobrança de ingresso, sim, aquilo que a gente comentou agora há pouco, né? Melhor ainda. E para os outros 2 a gente já tem ingressos esgotados. Rio Preto tem uma cena cultural e teatral que é muito pulsante, né? Então sim, também precisa estar dentro da programação do festival, é importante demais. Will, faltou alguma coisa que a gente não falou? Eu acredito que não, a gente falou na programação todinha. De bastante coisa. Faltou a gente reforçar o convite. Gostaria que você convidasse o pessoal lá de casa a participar, a abraçar mais ainda o FIT, que é esse patrimônio de São José do Rio Preto e que tem muita coisa gratuita, muita coisa ainda rolando. Está só começando, estamos no primeiro dia dele, temos mais 10 dias aí. Sim. É impossível não esbarrar no FIT nesse período, né? Sim, a gente coloca os espetáculos na rua, né? Inclusive para isso também, né? Às vezes, sim, a pessoa não conseguiu se organizar para poder ir a um teatro e quando ela se dá conta, ela tromba em uma apresentação nossa na rua e está vivenciando o FIT também. Então a gente aproveita para convidar todo mundo para aproveitar esses próximos 10 dias de festival. Acho que tem muita coisa muito incrível para a gente se emocionar e para a gente pensar e para a gente refletir, e a gente precisa cada vez mais desses espaços, né? Não só para continuar fomentando a cultura, sim, mas para a gente também ter esses momentos de descompressão e também de poder olhar para a gente um pouco mais cuidadosamente. Will, obrigado pela sua participação. Eu reforço aqui o convite. Você que está nos assistindo, está com qualquer dúvida, procura lá o site FIT Rio Preto, você vai achar coisas muito, muito boas para você e para a sua família. E a gente segue aqui com o Panorama TVC, destacando as vagas ofertadas pelo balcão de empregos da Prefeitura aqui de São José do Rio Preto. Essa semana foram 750 vagas. Confira as oportunidades. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 773 vagas disponíveis. Entre os destaques estão 68 vagas para atendente, há 65 postos para vendedor, 65 vagas para operador de telemarketing e 47 postos de estágio em diversas áreas. A lista completa com todas as vagas disponíveis você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br, no menu que fica na lateral do portal. Basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. E para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelo telefone 3211 4950. A repórter Marina Daia foi até o Centro Social do Asa Delta para conferir uma festa junina para lá de animada. O pessoal da terceira idade mostra que gosta de um arrasta-pé. Veja na reportagem. Vestidos a caráter e cheios de energia, centenas de idosos atendidos pelo projeto Longevidade Saudável participaram de um arraiá realizado no Centro Comunitário Asa Delta, em Rio Preto. O baile julino contou com música ao vivo e barracas com comidas típicas. O projeto é comandado pela Associação de Reintegração Assistencial, em parceria com a Prefeitura de Rio Preto e Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Esse ano é com muita alegria que a gente está voltando com a festa, né? Porque o projeto agora ele passou por novo chamamento, ele se reformulou, agora ele é executado pela ARA, ele é recurso do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, a destinação solidária, por isso que é tão importante a gente destinar o nosso imposto de renda, que é para que esses eventos aconteçam. Então, é um gostinho de felicidade, de que a gente renovou e que a gente está podendo ofertar de novo para esses idosos atividades significativas, que aqui é onde eles socializam, onde eles mostram o protagonismo deles, né? Que eles ainda têm muito para gastar. O baile no Centro Comunitário Asa Delta já é tradição para muitas pessoas na terceira idade que participam dos eventos promovidos pelo projeto Longevidade Saudável. Tem dia que a gente trabalha não dá para vir, mas o dia que dá para vir a gente não perde. Muito ótimo, delicioso. O que a senhora está achando do baile? Maravilhoso, lindo. A senhora sempre participa? Sempre. Hoje está bem animada aqui, vai dançar? Não sei, ainda tem que procurar um pretendente para dançar. Tá bom.
Proporcionar essa interação entre as pessoas idosas é o objetivo da entidade gestora do projeto. Esses eventos promovem muito, né, a independência dos idosos, eles poderem transitar na cidade, né, poder se movimentar em vários pontos que tem esses eventos temáticos e outros também, né? Então eu acho que essa autonomia que os idosos estão tendo, essa coragem de poder sair de casa após uma pandemia que sensibilizou muito deles, né? Então hoje eles poderem vir dançar, se divertir, se alimentar de forma gratuita, é um impacto enorme para eles e para o nosso município que movimenta esses idosos e tira até de uma depressão, né? É importante essa socialização entre eles. Demais. Os grupos, né? Hoje eles vêm aqui através de várias atividades, né? Mas hoje em si é o encontro dançante, né? Que é o baile que acontece. Então, desde a parte corporal, que eles acabam dançando bastante, participando, e a socialização mesmo, como você falou, é ter esses grupos, conviver, ter amigos, não ficarem solitários, sozinhos. E o Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site. Basta acessar www.riopreto.sp.leg.br. E também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau!